Rafa. Oi. E aí, Dani, tudo bem? Tudo bem. Que bom que você está aqui hoje com a gente. Que bom, eu que agradeço, Dani. Muito orgulhosa, assim, eu estar na sua presença já me deixa muito feliz, que sabia? bom, pra mim também. Eu gosto muito de você. Que bom. A gente tem o nosso Stanley Lee aqui, que vai dar uma Vai aparecidinha. aparecer o Stanley ali, ó. Esse é o Super Bob. Boa. A gente está aqui nesse lugar mais bonito hoje, que a gente estava sempre com aquele fundo lá marrom, né? Mas hoje a gente está assim, na maior produção, 2 telas, porque o Bob está aqui. O Bob é o nosso super líder da equipe de audiovisual da Ferolab. A gente brinca que os clientes morrem de vontade de te conhecer, né, É uma Bob? curiosidade. Porque ele faz coisas lindas, lindas, lindas e ele nunca aparece. Então, tem que estar atrás das câmeras. É o nosso Stanley Lee. Mas não, aparece sempre um pouquinho, assim, né? Deixa um rastrinho. Aliás, hoje a gente vai falar já um pouquinho do Bob, de uma reclamação que ele faz aí, sobre essa questão de não mudou e tal, mas a gente já fala. Bob, você vive falando aí que não aguenta mais fazer vídeos do mundo mudou, né? Total. Transformação digital, liderança exponencial e tal, e tal. A gente já vai falar um pouquinho aqui com o Rafa sobre isso. Boa. Prometo que vou parar de mandar vídeo, o mundo mudou também. Bom, vamos começar? Vamos lá, então. Oi, gente, tem o pessoal chegando aqui, que bom. Boa noite, Boa gente. Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter um papo muito legal sobre a liderança impulsionando a transformação. Estou muito bem acompanhada aqui do Rafa Comenali. Rafa já foi um Ferolab, já trabalhou aqui no escritório conosco bastante tempo. 3 anos e meio. 3 anos e meio. E há quase 3 também. Quase 3. O Rafa continua aqui com a gente, mas num outro formato, e foi uma transição de carreira muito feliz. Foi. Né? Ele está adorando. Conta um pouco pra gente o que você tem feito, Rafa. Aqui na Ferolab, para quem não sabe, alguns devem me conhecer, outros não. Eu era gerente de produto de soluções educacionais Blender e coordenador da área de pré-venda, e fazia desenho de experiência de aprendizagem de todos os tipos, todos os gostos, todos os formatos. E aí saí em 2015, já dava algumas aulas aqui, já dava algumas palestras para os clientes, mas aí resolvi me jogar de cabeça na facilitação, nas palestras, continuo desenhando experiências de aprendizagem. E de lá para cá eu vim me especializando em transformação digital, que é, de uma maneira ou de outra, que a gente vai falar hoje também, em vários aspectos, né? Eu trabalho em vários aspectos, sobretudo focado em cultura e comportamento. Eu trabalho muito mais a questão comportamental, as habilidades, mudança de cultura e assim por diante, e liderança, que é um dos temas de hoje. É um dos temas que eu mais falo em sala de aula, dou muita aula para liderança, falo de liderança digital, liderança criativa, liderança inovadora. Temos várias versões aí de palestras, workshops nesse sentido. E tem sido uma jornada rica, interessante. Deve ter uns participantes meus aí que já fizeram aula, palestra comigo assistindo. E aí fui convidada aqui, com grande honra pela Dani, pelo pessoal da Ferolab, para fazer essa live com vocês, para a gente conversar um pouco. Que legal, que legal. Se vocês lembram, a semana passada eu tinha dito que a gente teria a presença da Moema Schlohauer, ela teve um imprevisto. A gente adiantou o Rafa, que ia ser na semana seguinte, e logo a gente está com a Moema de novo, né? Exato. Bom, então eu estava brincando aqui com o Bob dos pedidos dos nossos clientes já há 1 ano e meio, né, ou 2, muito material sobre transformação digital, liderança exponencial, mindset digital, transformação digital e a 4ª revolução industrial. Sim. Afinal de contas, o que essa turma toda está querendo, então, ouvir falar sobre o quê? Dá um rápido overview sobre o que é isso. Não tem, né, Dani, como a gente falar de liderança do futuro, ou de futuro do trabalho, ou de tecnologia disruptiva, se a gente entender um alicerce, ou pelo menos quais são os movimentos, os macro-movimentos da sociedade em direção a esse futuro e que já começou a acontecer. Então, quase toda, por isso que o Bob reclama tanto, quase toda a experiência de aprendizagem que a gente monta que fala sobre algum tema relativo à transformação digital, a gente tende a fazer um balizamento conceitual. Né? Primeiro, de 4ª revolução industrial, que também pode ser chamada de alguma medida de revolução cognitiva, tem indústria 4.0 no meio, enfim, é um pacote de coisas que orbitam aí, mas que nada mais é do que essa última revolução que a gente tem, que começa aí nos anos 2000 e pouco, não existe uma data precisa de início e de fim,
que é uma revolução já pós-mobile, pós-internet, que fala, sobretudo, da convergência entre humanos, máquinas e sistemas, né, de uma forma mais estruturada, que abre aí uma série de possibilidades para a gente em relação ao trabalho, às novas economias, enfim, é uma mudança estrutural. Uma revolução industrial só é uma revolução industrial porque ela é um momento de grandes mudanças sociopolíticas, econômicas, frequentemente, quase sempre, puxadas, né, ou provocadas por tecnologias que mudam, se a gente quiser falar disruptivas, porque é a palavra mais usada hoje em dia, mas a eletricidade também foi disruptiva em algum momento. Claro, claro. Então, esse momento aí de mudanças, é sempre importante que a gente fale sobre isso. E, de fato, o mundo muda desde que o mundo é mundo, essa que é a verdade, senão a gente não estava aqui, estaríamos ainda em tribos, mas nos últimos anos, de fato, a gente enxerga uma mudança muito acelerada, que é a tal da mudança exponencial, né, que é a palavra que a gente ouve bastante. Bastante. E aí, junto dessa discussão toda, tem a questão do mindset digital. Exatamente. Né? E há controvérsias, né? Há interpretações que não necessariamente dizem o que de fato essa expressão quer dizer. Sempre perguntam para mim o que é digital, né, Dani? Tá. Até mentalidade digital e o que é digital. E aí, com muita frequência, quando a gente ouve digital, a gente pensa que é tecnologia, né, puramente. Claro que, em alguma medida, nos dias de hoje, a tecnologia é indissociável da nossa sociedade. Mas se a gente for para pensar na essência do que é digital, se a gente for retomar aí, quando a gente começa a pensar em programação, em números binários, eu tenho valor 1 e 0. E essa combinação infinita de uns e de zeros que me dá uma série de possibilidades. Então, o digital está muito mais relacionado a uma forma de fazer e a uma forma de olhar do que exatamente a uma coisa, seja uma tecnologia ou não. Claro, quando eu tenho aí um aporte tecnológico, eu consigo ter possibilidades que eu não tinha há 5, há 10 ou há 15 anos. Né? Se a gente quiser pegar um exemplo de aprendizagem corporativa, a gente fala em 70-20-10 há muito tempo. Mas nos últimos 5 anos fica muito mais possível fazer isso por conta de mobilidade, por conta disso tudo. Então, o digital é muito mais uma forma de você conectar novos pontos, de criar novas coisas e dar um novo resultado. Então, quando a gente para pensar, por exemplo, num aplicativo para pedir comida, bem simples. A gente já pedia comida, já existia restaurante, já existia delivery, já existia pagamento por cartão de crédito, já existia internet, já existia celular. Quando eu combino isso com novos olhares, eu consigo criar um serviço novo, que a gente tem chamado aí de disruptivo, mas, inclusive, para quem não sabe, disrupção, na verdade, se a gente for traduzir literalmente, é perturbação, você perturba este mercado, né, ou esse segmento, e gera alguma solução nova. Né? Tem até um TED de um dos fundadores do Airbnb, que chama Design for Trust, né? O design para a confiança. Ele fala, olha, a gente não inventou nada essencialmente novo. As pessoas já alugavam suas casas, seus apartamentos, etc. Só que a gente criou uma plataforma para conseguir estabelecer confiança entre estranhos. E aí, Dani, quando a gente pensa nessa mudança, do mundo mudou e etc., a gente tem alguns componentes que trouxeram a gente aqui, né? Obviamente, a gente tem uma série de tecnologias, internet das coisas, inteligência artificial, robótica, enfim, várias revoluções pós-digitais, inclusive. Um pouquinho mais para frente já acontece, mas vai chegar na gente mais rápido. Aí tem nanotecnologia, biotecnologia. Mas a gente tem 3 componentes aí bem determinantes. O primeiro deles é dados, né? A gente tem muitos dados hoje que são gerados, posts, e-mails, compras, enfim. São dados desorganizados, mas são dados que são processados. Né? A gente ainda processa, a sociedade, o mundo processa ainda pouco desse dado, os números variam, mas a gente fala em 0,5%, a gente fala em 2% de todos os dados do mundo. A gente tem uma questão muito importante também, e aí da Big Data, nuvem. A gente tem uma questão também de hiperconectividade, né? O quanto que a gente está conectado um com o outro. Eu lembro que quando eu tinha um Orkut, eu ia na biblioteca da faculdade para poder acessar. Né? A partir do momento que a gente começou a ter essa conectividade a todo momento, e não só social, né? A conectividade é o acesso à informação, a geração de dados, que se retroalimenta. Né? Eu gero dados, aí eu analiso esses dados, e aí eu crio produtos com esses dados e assim por diante. E eu acho que o componente mais relevante aí para a gente é mobilidade. Né? A partir do momento que a gente começou a ter o smartphone, os dispositivos móveis, né? Porque a gente tem outros, tem wearables, né? Tem, enfim, tablets e tal.
eu começo a ter possibilidades que eu nunca tinha antes, né? E aí é o boom dos aplicativos, quando a gente começa a ter esse tipo de lógica, né? Então, se eu tenho hoje um aplicativo que consegue rastrear o trânsito para mim, há 10 anos isso talvez não fosse tão possível assim, Sim. ou há 15 anos talvez, não fosse tão possível porque eu não tinha essa disseminação dos smartphones, que globalmente ficou mais forte aí entre 2012 e 2014, isso começou a acontecer de forma mais expressiva. Né? O Brasil, a metade dos brasileiros só passa a ter acesso à internet, mais da metade dos brasileiros, a partir de 2014. Sim. Então a gente começa a enxergar aí uma nova malha de possibilidades, né? Uma nova infraestrutura, enfim, e uma sociedade mais preparada também para receber esse tipo de serviço. Não só preparada, como agora que demanda esse tipo de solução. E aí, como consequência, essa questão do digital, ele se amplia para o mindset, né? Com Quer certeza. dizer, a gente começa a pensar de maneira digital. E isso a gente vai ver já se cascateia, inclusive, nas organizações, obviamente, e na questão da liderança, né? De como liderar. Tem uma outra palavra ainda que está nesse bolo, que é o pensamento exponencial, né? Que veio aí à tona com o famoso livro Organizações Exponenciais. Quer falar um pouquinho sobre isso? Vamos falar rapidinho. Com essa questão do digital, vamos falar. A gente já chega na liderança. A gente já chega na liderança. Quando eu tenho uma mentalidade digital, aí na verdade é uma mentalidade que responde a essa sociedade, né? Se a sociedade tivesse outro nome, essa mentalidade teria esse nome também para atender a ela. E aí eu tenho esse pensamento mais exponencial, né? O que é isso na prática? O Dani comentou aqui do livro do Salim Ismail, que já tem aí alguns anos, não sei quantos agora de cabeça, mas que veio ficando mais famoso aí nos últimos tempos, que fala sobre essas organizações que conseguem ser muito mais produtivas ou gerar muito mais impacto com muito menos gente do que uma organização tradicional. E aí vamos pegar os exemplos batidos só para todo mundo entender, Uber, Airbnb, TED, a gente tem uma série dessas organizações. E todas essas organizações têm algum tipo de propósito. Um propósito que a gente chama de propósito transformador massivo, que a gente vai falar já, inclusive, para a liderança. Então, quando eu começo a ter essa linha de pensamento que consegue pensar em algo exponencial, algo que é escalável, algo que é replicável, que gera impacto, a gente começa aí a ter novos negócios, né, de outros mercados, inclusive. Pegando um exemplo bem batido, mas para ficar até claro para todo mundo, quando eu penso, vou pegar Instagram e Kodak, quem acaba, inclusive, prejudicando ou até, enfim, falindo uma empresa, muitas vezes nessa era é uma empresa que não era desse mercado, que surgiu, inclusive, com muita frequência, num gap de demanda, num descontentamento. Netflix surgiu assim, né? E já com esse mindset digital. Netflix surgiu assim, né? Surgiu porque o Reed não queria mais pagar multa de filme. E aí ele falou, bom, se eu não devo ser o único com esse problema, e ele começou a testar, começou a ter ideias, e aí criou lá a assinatura de DVD entrega pelo correio e tal, e virou a empresa que virou. Sim. Então tem esse componente. Para quem quiser saber mais, tem um vídeo comigo no site da Ferolab. É verdade. Sobre talentos exponenciais. Eu falo direitinho o que são as organizações exponenciais e quais são os talentos que essas companhias precisam para dar conta dessa demanda, para responder essas demandas da sociedade. Muito bem. E aí, então, agora entrando de verdade no nosso tema, e estamos abertos para perguntas, tá? Eu estou sempre de olho aqui, quem quiser fazer alguma pergunta. O que é, então... Que a gente olha para cá, porque aqui estão as perguntas para a gente. Porque o Bob deixou tudo mais chique. Hoje a gente está. Hoje está chique. Então, o que é ser esse líder digital? Então, Dani, quando a gente tem um mindset digital, a gente tem um novo tipo de cliente, né? Todos nós, inclusive esse líder, quando está fora da organização, ele também é cliente. Eu tenho também uma nova força de trabalho. Não só uma nova força de trabalho do ponto de vista geracional, obviamente, mas também uma força de trabalho que se modificou com esse mundo que mudou, que era o que a gente estava falando no começo. Então, quando a gente começa a pensar nas organizações, inclusive as mais tradicionais, elas têm que passar pelo processo de transformação digital, que nada mais é do que responder a essas novas demandas sociais. Perfeito. E para conduzir esse processo, eu preciso, obviamente, de uma atuação muito forte da liderança. É claro que é um processo que acontece top-down e bottom-up, né? Eu preciso ter uma liderança que promove esse ambiente, que olha essas estratégias digitais, que a gente chama de convergência digital. Sim. Quando eu coloco pessoas, sistemas, processos, estratégia, tecnologia a serviço dessa estratégia digital, lembrando que estratégia digital não é adquirir uma tecnologia,
é dar uma resposta digital no seu produto, no seu serviço, enfim. E o líder tem um papel essencial nisso, né? Ele precisa promover esse ambiente, ele precisa contratar essas pessoas, ele precisa desenvolver essas pessoas, ele precisa aprender com essas pessoas, né? A gente vive uma era de descentralização, de poder, de informação. Eu costumo até, em sala de aula, em palestra, sempre brinco. Todo mundo aqui, ou grande parte que está assistindo a gente, usa uma Barça, né? Hoje eu não tenho mais um problema de acesso à informação. O meu desafio é uma informação de qualidade, uma informação curada, enfim. Então o cenário mudou muito. Eu costumo falar em sala de aula, Dani, em palestra, a gente não tá, o líder vai continuar fazendo uma série de coisas que ele já faz. Vai continuar contratando, vai continuar desenvolvendo, vai continuar olhando para o negócio, vai continuar atrás da inovação, vai continuar fazendo uma gestão de equipe, de pessoas, de negócio. O que ele precisa fazer é colocar uma lente digital nisso. Perfeito. E fazer as coisas de uma nova forma. Perfeito. Mas não necessariamente muda tudo que ele faz, né? Mesmo que a gente está numa era de automação, etc., mas ainda vai ser difícil uma máquina gerir pessoas. Ela pode gerir ponto. Esse dia estava até lendo uma notícia de que um cara foi demitido por um robô. Mas ali, o face-to-face, o olho a olho, o desenvolvimento dessas pessoas vai continuar acontecendo, né? No fundo, no mundo de automação, de muita tecnologia, onde as tarefas operacionais passam a ser substituídas por máquinas, o que, no meu ponto de vista, é positivo, porque a partir da segunda revolução industrial, a gente passa a ter a nossa tarefa ficou muito operacional, muito de linha de produção, muito isolada, né? Muito entrecortada e tal. Eu preciso de um líder que tenha habilidades comportamentais, de relacionamento, as soft skills pra gente, né? Que é e aí não só o líder, como os colaboradores comuns. Que é o tal do mindset. Hoje eu escutei uma parceira nossa muito querida, Dani Reis Gutierrez, falando que ela leu um artigo que para cada nova profissão substituída por um robô, abrirão 2,5 cargos novos. Tem vários estudos, Dani, nesse sentido. Alguns são mais otimistas, outros são mais pessimistas. Sim. No final da conta, são só projeções, a gente não tem certeza. Sim. Mas de que sim, novas profissões serão criadas, novas vagas serão criadas. Há quem diga que a gente tem um volume muito grande de profissões operacionais, como, por exemplo, atendente de call center, que vai ser difícil realocar. Há quem diga que não, que a gente vai ter outras profissões que vão conseguir absorver essa demanda. Até porque, Dani, uma das grandes possibilidades que a quarta revolução traz pra gente é o que a gente chama de humano plataforma. Sim. Eu, como ser humano, consigo ser uma empresa, ser uma marca, criar um produto, ou me associando às pessoas. A gente vai falar de liderança colaborativa. A colaboração ganha um aspecto novo, claro que sempre foi importante, mas ganha um novo aspecto e uma nova importância. Né? Até porque o pensamento em rede é inerente à questão do mindset digital. Com certeza, né? Com certeza. E, Rafa, estávamos conversando agora há pouco, inclusive você me trouxe várias referências que falam sobre as dimensões do líder digital, e você, em estudos aqui com a gente, chegou a 3. A gente chegou, não precisa. Você estava falando para mim, me justificando essas 3. Você já falou um pouquinho, mas eu acho que é legal a gente tangibilizar, assim, quais são então as 3 dimensões desse líder digital? Pensando então nessas novas organizações, né, Dani, ou nessa mudança que as organizações têm que fazer, a gente está falando de um ambiente ultra competitivo, onde o meu concorrente surge a qualquer momento, de qualquer lugar. Muitas vezes o meu maior concorrente lá para frente não é meu concorrente óbvio, não é o cara aqui do lado. Inovação é uma commodity, né? Inovação hoje não é exatamente diferencial competitivo, é muito mais um artifício de sobrevivência. Eu sou o tempo todo bombardeado, né? Esse líder, essas organizações são o tempo todo bombardeadas por novas tecnologias, tendências sociais. Então, nesse emaranhado de demandas, a gente tem um líder que tem que ter alguns novos olhares, né? O primeiro olhar dele, que a gente nem precisa colocar como uma dimensão, mas que obviamente existe, é um olhar para si, né? Da sua mentalidade, do quanto que ele consegue conectar esses pontos de novas formas, se conhecer e se preparar, né? Obviamente, para esse cenário. Mas aí a gente coloca aí 3 dimensões. A primeira delas é pessoas, né? Como é que vai fazer uma nova gestão de pessoas? Para vocês saberem, pessoas, negócios e futuro. E a gente vai aqui falar sobre todas elas. A primeira de pessoas, alguns pontos. O primeiro é uma liderança por propósito, né, Dani? O propósito é uma coisa nova, a gente já fala disso há algum tempo, todo mundo ouve falar de propósito, seja com o Golden Circle, do Simon Sinek, que seja, né, pode não ser com ele também.
E não precisa ser um propósito profundo. Claro que o ideal é que seja, mas qual é o propósito deste líder, desta área e para onde vai? No final das contas, como é que você fala para quem trabalha com você, para onde você vai, por que você vai e como você vai? Uhum. Aquela mentalidade do comando-controle, né, que todos nós aqui, ou quase todos nós, fomos engendrados nessa lógica de gestão, né, eu mando, você obedece, e que funcionava para uma segunda revolução, né, Dani? Naquele momento funcionava, precisava de pessoas que recebessem ordens e que pudessem fazer atividades repetitivas sem questionar, porque tinha uma linha pré-determinada ali de produção, mas hoje o cenário é outro, né? Então eu preciso de um líder que, mais do que nunca, lidere pelo exemplo. A gente já fala de Walk the Talk, da Caroline Taylor, há muito tempo também, mas hoje fica mais necessário ainda. Ganhou uma outra potência. Ganhou uma outra potência. A gente, como a gente falou, né, descentralização de poder. Eu preciso descentralizar esse poder, as novas gerações. A gente é muito protagonista, né? Outra palavra da moda é protagonismo. E se eu quero protagonismo, eu preciso dar chance das pessoas serem responsáveis e autônomas e ter accountability, enfim, serem responsáveis pelas suas ações, até pelo seu desenvolvimento, pela sua aprendizagem. Então eu preciso mais do que nunca de um líder que ele possa criar parcerias e fazer coisas que ele não poderia fazer sozinho. Hoje, a gente, inclusive, começa a observar nas organizações lideranças mais situacionais e não exatamente hierárquicas. Eu tenho um squad, um grupo de trabalho para resolver um projeto, para resolver alguma coisa, e aí tem um líder situacional. Então, no final das contas, todo mundo vai ter que exercer em um momento uma posição de liderança, que não necessariamente por cargo. Mas, claro, a gente continua tendo estruturas verticais. Né? Não é do dia para a noite que a gente rompe com todas as estruturas. Nem toda a empresa também vai se achatar. Né? Existe também uma lógica de agora, como a gente tem uma possibilidade de achatamento de hierarquia, que todas vão se achatar. Nem sempre, nem sempre ao mesmo tempo, da mesma maneira. Cada um está encontrando o seu jeito de acomodar essas novas teorias, né, esses novos modelos que a gente tem. Mas é fato que não combina, né, Rafa? Não a gente combina. Pensar numa organização pautada em comando e controle, falando em metodologias ágeis, quebrando as hierarquias, o mindset digital que por si só já implica o pensamento em rede colaborativo, sistêmico. Não combina, né? Não combina. A gente não consegue, de fato, visualizar uma organização estritamente hierarquizada rumando para uma transformação exponencial. Muito difícil, né, Dani? Diria que quase impossível, pelo menos na minha percepção. Porque é isso, quando eu pensando na nova geração, né, Dani? Estávamos falando isso com o Matheus. Daqui a pouco a gente vai ter 5 gerações no ambiente de trabalho. Já conheço empresas, inclusive, que já não tem mais limite de idade para cargo. Eu posso ter um analista de 55 anos e um diretor de 32, por exemplo. Genial. Então, quando você começa a pensar nas novas forças de trabalho que não vão receber ordem, né? Quem tem filho aqui de 10, 12, 15, 7 anos que seja, se você virar para o seu filho for trabalhar numa empresa e falar, você não pode trabalhar de tênis e não pode ter barco, ele vai falar, eu não quero trabalhar aqui. E vai criar uma startup ou vai fazer qualquer outra coisa. E no final das contas, Dani, não é só por causa disso também. É isso que você trouxe. A gente tem todo um novo cenário complexo. O mundo VUCA, como a gente conversava outro dia, está a todo vapor, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, eu preciso de uma liderança que conte, inclusive, com essa inteligência coletiva. E heterogênea. Né? Que é uma a diversidade agora é mais importante do que nunca também. E é muito rica, né? Muito rica. Quanto mais heterogêneo, mais rica. E o conceito amplo de diversidade, né? A gente está muito acostumado a ouvir diversidade com cortes apenas de gênero ou de gerações. É diversidade cognitiva, é diversidade de formação, é diversidade de ideias. É por meio dessa tensão positiva de divergência, até por conflitos saudáveis, que a gente gera inovação. Perfeito. Né? Porque se está todo mundo convergindo para o mesmo lugar, a gente vai fazer mais do mesmo. Exatamente. Você precisa de um líder que seja colaborativo, que tenha esse propósito forte e claro, que movimente essas pessoas, que engaje essas pessoas cada vez mais. O trabalho é menos apenas um lugar que eu vou ali fazer uma tarefa. Né? Esse limite entre vida pessoal, vida profissional, ele acabou, ou está acabando. Né? Eu estou em casa resolvendo uma coisa de trabalho, quando trabalho resolver uma coisa na minha casa. Até porque os home offices todos, né? Trabalho remoto é uma tendência forte. Muito forte. Muito forte. Então, esse líder, Dani, ele precisa conseguir saber estabelecer parcerias. E reconhecer as pessoas, inclusive, que vão ajudá-lo a preencher os gaps que ele tem. Eu costumo dizer com muita frequência em sala de aula, ou nas palestras, quando as pessoas me perguntam, mas eu não sei o que é a internet das coisas, não domino isso. Eu falo, olha, você não precisa ser um especialista nisso.
Você precisa, obviamente, entender o que é, para que serve, com as suas implicações. Mas aí você contrata alguém que sabe sobre isso. Perfeito. Né? E aí reconhece essa pessoa que inova, reconhece essa pessoa que tem essa habilidade. Então tem um trabalho das lideranças de conseguir construir em times que deem conta dessa realidade nova. Né? E esse time é diverso. Tanto com o frescor e com a jovialidade de um jovem que oxigena muitas vezes umas equipes, como a sabedoria também de alguém mais velho, que tem muito know-how do mercado. E mesmo assim, Dani, nem sempre esses cortes de idade muitas vezes estão corretos. Sim, né? Eles sim, são sim. tendências, mas a gente não pode rotular. Sim, não. Eu já tive participantes, outro dia eu tive uma participante de 74 anos. É mesmo? 74 anos. E ela respondendo aqui, ó, pesquisa em tempo real pelo smartphone. Sim. E já tive alunos mais novos, um pouco mais conservadores. Então, é a diversidade cognitiva, de contexto de ideias. Sim. Então, eu tenho esse aspecto de pessoas, né, que é muito importante. Como que eu olho para essas pessoas. E a dimensão de negócios, ela pode ser dividida, né? Pode. A gente dividiu em 2 pontos principais, né? Um mais no que tange ao contexto do negócio. Então, uma habilidade necessária nesse líder é que ele tenha a visão global da empresa dele, uma visão ampla desse contexto. E o que eu quero dizer com contexto? Eu estou falando das tendências tecnológicas, eu estou falando das tendências sociais, porque só acompanhar tendências tecnológicas não me resolve. Sim. Eu preciso saber se as pessoas estão prontas para adotar essa tecnologia, como que ela está gerando impacto, porque a transformação digital, Dani, no final das contas, ela só faz sentido se ela for humanizada, se ela tiver as pessoas como centro. Eu costumo falar, por isso que a gente fala tanto de design thinking, porque eu coloco a pessoa no centro do processo. Então, ela precisa entender qual é o aspecto social, inclusive demográfico. Né? Então, quando a gente começa a pensar em mudanças políticas, ou que as pessoas vivem mais, tem aspectos demográficos interessantes. A gente está assistindo uma nova geração da terceira idade, se é que a gente pode chamar assim, que consome, que trabalha, enfim, que não é mais aquele velhinho da plaquinha que a gente vinha, né? Não existe, né? Isso está acabando. Essas pessoas são muito mais ativas. Então, a gente tem toda essa questão de contexto, quais são as regras e regulações, né? Isso é muito importante, entender para onde estão indo as regulações, né? Por exemplo, informação, privacidade de dados, a gente recentemente teve vazamento dos dados do Facebook, isso é um tema que ainda está se construindo, na Europa está melhor legislado, no Brasil ainda está bem deciso. Tem que olhar para os concorrentes, não só os concorrentes óbvios, olhar para os concorrentes novos, para os possíveis novos entrantes desses mercados, né? Quando a gente pensa nos bancos, eles têm que olhar as fintechs, né? Já passamos um pouco do as fintechs vão destruir os bancos, né? Já passamos para o Open Bank, mas tem que se acompanhar. Claro. E os bancos reagiram de uma forma positiva em relação a isso. Outro dia, só te interrompendo um pouquinho, em aula, a gente levou uma pessoa muito interessante, que é uma fundadora de uma fintech, e ela foi nos contando em sala de aula todas as suas estratégias, suas ideias, e aí uma das pessoas, que é de um dos maiores bancos aqui brasileiros, perguntou, disse a ela, mas você está nos contando todos os seus segredos. Aí ela disse, é porque eu não sou um concorrente seu ainda. Quando eu for, eu terei outras estratégias. Perfeito. Então é isso. Descentralização da informação, né, Dani? Quando a gente começa a falar de abundância, resgatando brevemente Peter Diamond e tal, essa informação tá fluindo. É o fluxo da informação, inclusive, que gera inovação. E os bancos reagiram muito bem a isso, né? Começaram a criar espaços de inovação, eventos para trazer as fintechs, para gerar essa troca. Me conta como você faz, eu também te conto aqui, te dou uma base de clientes para você testar. Enfim, começou uma relação produtiva entre bancos e fintechs. Em algum momento eles concorrem? Sim. Mas é porque eu tenho um universo, né, para lá de 600 fintechs competindo com os pequenos negócios do banco. Mas no volume isso gera um movimento. Mas ele é positivo, né? Ele é positivo, ele gera inovação, ele gera concorrência, ele gera um mercado que, no final das contas, vai atender melhor o cliente. Né? Porque todos esses movimentos vêm por isso. Porque a fintech ganha destaque, porque está agradando um monte de gente. Né? No final das contas, é isso. É isso aí. Então, vou terminar só do contexto. Desculpa. Tá bom. Vão me empolgando, eu vou falando. Desculpa, Dani. Então, ele tem que olhar, né, para tudo isso. Tendências sociais, demográficas, tecnológicas, concorrentes. E tem que olhar também, sobretudo, o que o cliente quer. Quais são as demandas desse cliente. Hoje a gente enxerga, Dani, uma inversão de demanda. Né? Então, antigamente eu era uma empresa, eu só apresentava um portfólio e falava, olha, isso aqui que você pode comprar. Hoje a gente começa a ver que os consumidores, os clientes que começam a demandar
o que eles querem. Uhum. E se eles não quiserem, eles vão para uma empresa menor, para uma startup, ou criam o seu próprio negócio. Isso. Então tem todo esse olhar amplo de contexto que é muito importante. E que tem que ser revisitado, né, Dani? Uhum. Eu acho que esse é o ponto importante da gente falar aqui. Não adianta fazer um mapa do contexto, né, mapear esse contexto uma vez e nunca mais olhar. Uhum. Ele vai se modificando. E é preciso que, inclusive, grandes tomadas de decisões sejam feitas em cima desses dados, ou pelo menos considerando esses dados. Uhum. Uhum. Perfeito, perfeito. Bom, então a gente falou da dimensão pessoas, da dimensão negócios, do ponto de vista isso, do inovador e tecnólogo. Isso, aí tem uma parte de tecnologia, né, Dani? De inovação também forte. É preciso entender as tecnologias, né? Não dá para falar, não é para mim, está muito distante. Quase todo mundo aqui tem WhatsApp, quase todo mundo tem smartphone. Se não tem, não sei nem como conseguiu não ter. Então, assim, tem que entender, tem que se expor a essas tecnologias. Como eu disse antes, você não precisa ser o cara que entende de inteligência artificial. Mas você precisa compreender o que isso acontece. Você precisa entender quais são os impactos, quais são os nichos de negócio que se abrem, quais são os desafios e as oportunidades, né, que se colocam aí por conta desse novo cenário. Então é preciso que você entenda essas tecnologias e entenda profundamente o que elas podem fazer, inclusive a serviço do seu negócio. Uhum. Seja interno, né, para melhorar um processo, enfim, para deixar a sua equipe mais veloz, né? Agilidade é uma palavra muito forte. Sim, sim. Né? Então a gente tem projetos ágeis, equipes ágeis, metodologias ágeis, agilidade emocional, a gente tem um pacote de agilidade, porque o mundo é ágil. Mas é preciso entender como essas tecnologias podem levar o teu negócio para frente. Uhum. Né? Eu gosto de uma frase do Kevin Kelly, que é um autor que é futurista também, que ele fala que tecnologia não é objetivo, ela é meio. Uhum. Porque se ela for o seu objetivo, quando você chegar lá, ela já está velha. Ou você já está velho. É verdade. E ela é um meio para você chegar onde quiser. Eu fui num cliente esses dias, e aí eles tinham montado um aplicativo e a base de clientes não tinha aderido. Eu falei, gente, tá bom, mas por que vocês fizeram um aplicativo? Eles falaram, porque o nosso concorrente também tem. Eu falei, então, o seu cliente precisa de um aplicativo? Não é de um aplicativo que ele quer? Então é entender, na verdade, o que o seu cliente precisa. Aí eu seleciono a tecnologia que está à disposição ali para chegar lá. Então, esta também é uma característica desse líder digital, né? Não, o foco não é no concorrente, o foco é no cliente. É no cliente, é no cliente. É o que ele quer, porque no final das contas, quem vai definir quem importa ou quem não importa no mercado é o cliente. Talvez isso já acontecesse antes, né? Obviamente o cliente sempre foi a razão de existir das empresas. Sim. Mas existe hoje um cliente muito mais informado, muito mais conectado, que demanda, que reclama, que sabe o que quer. Tem uma pesquisa da McKinsey que fala se, não sei quantos com a Microsoft, eu não vou lembrar exatamente o dado, mas se um site demora 1 microsegundo, 10 microsegundos, alguma coisa assim a mais para carregar, metade das pessoas desistem porque acham que ele está demorando. E aí vai para o concorrente. Então esse cenário ficou muito forte. Às vezes meus participantes, né, os líderes que estão comigo, falam assim, não, mas o cliente será que ele não está muito chato? Eu falo, mas você não é esse cliente? Ele fala, pois é, eu sou. Então a gente tem que pensar quem é esse cliente, né? E no final das contas, como que a gente vai devolver serviços que causam diferença, né? Que, de fato, conquista esse cliente. Eu costumo falar, eu trabalho muito com banco, né, muito com laboratório. E passamos da era onde você ser cliente desde 1992 no talão de cheque era status, né? Status. O seu cliente muda hoje com muita velocidade, né? É claro que para investimento talvez um pouco menos, mas ele muda com velocidade. Ou ele testa o outro em paralelo com você. E se ele sentir diferença, uma hora ele te abandona. Né? É verdade. Então tem essa parte de entender essa questão tecnológica muito forte. E junto com isso, essa questão de inovação, né, Dani, que a gente veio falando, né? Baseada, obviamente, por colaboração, e por rede, etc., mas que vem muito baseada na aprendizagem com erros, né? Test and learning, que é uma coisa que a gente ouve muito, que veio do Vale do Silício e tal. Que no final das contas como é que eu inovo se eu não testar? Faz parte, né, do processo de inovação eu testar algo diferente, né? Então hoje aqui a gente mudou a live. Se alguma coisa der errado, a gente está testando, na próxima talvez não dê. Mas então é preciso que você, obviamente, se for errar, calcule, porque vai errar, né? Não é errar na sua tarefa usual, é errar nessa nova tentativa. Rapidamente compreender, né? Prototipar isso, testar o tal do test and learn, rapidamente compreender quais são os erros, rapidamente consertá-lo
e novamente colocar aí para o seu público. As organizações exponenciais falam disso também, de como você usa a sua comunidade, de como você usa a sua rede de parceiros ou outros clientes para testar o que você está criando. Eu lembro a primeira vez que eu entrei no Spotify, eu não gostei, eu achei muito ruim e não adotei na época. Depois foi melhorando, porque você lança a plataforma e depois você vai melhorando. Netflix foi a mesma coisa. O Reed no começo, acho que é o Reed o nome desse, eu não estou louco agora. Ele no começo, ele colocou Netflix de graça quando virou streaming. Para as pessoas testarem e ele poder entender o que era. O Netflix até hoje faz muito teste AB, né? Quando você entra lá no Netflix, muitas vezes o filme que você assistiu mudou de capa. Porque ele vai sempre saber ali qual que é a capa que está dando mais engajamento, no final das contas. Então tem essa parte de inovação que é muito baseada na prototipação e nessa aprendizagem com erros. É possível falhar, né? Todo mundo vai falhar, inclusive, se a gente for fazer alguma coisa nova. O importante é falhar com consciência e ter velocidade para corrigir. E eu acho que esse é um dos pontos principais quando a gente começa a falar de inovação. Esse líder, Dani, precisa criar uma segurança psicológica, Dani e todo mundo, né? Precisa criar uma segurança psicológica na sua equipe para saber que se eles falharem, eles não vão ser recriminados por isso, né? Não vão ser punidos e tal. Então, esse papel do propósito que a gente vinha falando das pessoas também, né, que tá tudo junto, também espelha aqui. Essas pessoas precisam ter essa liberdade de questionar a sua decisão. Se eu quero uma equipe de alta performance, alta performance questiona. Ela critica e juntos a gente toma uma decisão. Perfeito. Então essa lógica aí de você prototipar e testar para inovação é essencial nessa nova liderança. Ter essa capacidade de entender de que é errando que se aprende. Muito bom, muito bom. Então, falando, essa é a liderança que vai impulsionar a transformação. E a questão do futuro, de ser futurista, o que é isso? Dani, assim, né, de ser futurista, a gente nem pede que as pessoas sejam futuristas, os líderes, né? E não é nem exatamente ser preditivo, ou tentar ser preditivo é uma habilidade importante, né? Claro que não há certezas, mas é preciso que você comece a identificar quais são as novas possibilidades que vão se formar. Pegar o mesmo exemplo da Netflix, que apesar de ser batido, a história da Netflix toda é muito interessante. 10 anos antes da banda larga ficar forte, o CEO da Netflix, né, o fundador, já começou a perceber que um dia as pessoas iam assistir algo por streaming ou por internet. Demorou para chegar. Tanto é que a primeira solução Netflix era entregar DVD no correio. Sim. E vou usar até a história do test and learn dele. Sabe como que ele fez? Ele pegou um monte de DVD, mandou pelo correio para casa dele. Tem uma entrevista dele muito legal falando sobre isso. E aí chegou o primeiro DVD, ele falou, deu certo. Chegou o segundo, deu certo. Chegou o terceiro, deu certo. Então ele testou rapidamente e deu certo. E aí é um cara que continuou olhando para as tendências sociais, tecnológicas, né, econômicas e tal. Quando ele percebeu que o streaming, ou melhor, que a internet, a banda larga realmente ficou forte, aí ele partiu para uma plataforma de streaming. Ele não abandonou o negócio inicial nesse momento. Ele abriu um negócio paralelo, que foi streaming de graça, para testar, para colaborar, para entender, e aí virou essa nova plataforma. Né? E quando você começa, eu vou dar mais um outro exemplo dele, tão preditivo que a partir do momento que todo mundo gostou do streaming, a gente pode presumir que vários streamings iam, né, aparecer. Apareceu da Amazon, veio da Disney, a gente tem outros, né? Ele começou a produzir conteúdo, para você não abandonar o streaming dele, porque se o conteúdo é de terceiros, a pessoa pega conteúdo. Então percebe, é sempre uma predição. E a gente fala que na verdade é uma projeção de futuro, feita inclusive sobre passado e presente. Né? Quando eu pego as experiências passadas, olho o meu presente e enxergo as tendências, se eu tento achar padrões, eu cruzo e tento achar padrões, eu vou conseguir entender caminhos que eu posso ter para tomar decisões. E, afinal de contas, essa sempre foi, desde sempre, uma habilidade desejada da liderança. Sempre foi. Pensar estrategicamente, pensar no longo prazo. A questão agora é que a gente associa essa habilidade com todas essas coisas que você está trazendo. E esse longo prazo não é mais tão longo, também, né? Também não é tão longo. Não é tão longo, né? As organizações exponenciais falam um pouco sobre você abandonar o plano estratégico de 5 anos, passar para 1, passar para 2. São metas mais execuíveis, mas podem ser atingidas. E 2, 3, 5 anos na nossa era é muito tempo. Há 5 anos, a gente não tinha esse monte de aplicativo, né, à disposição. Eu não tinha o GPS ainda talvez fosse algo interessante, né? Os produtos, inclusive, começam a durar menos, né? Então, quando a gente pega... Tem o conceito, que eu não vou entrar aqui agora com vocês, mas são 6 Ds da disrupção. Sim, sim. E quando aí você pega, por exemplo, o DVD.
ou melhor, o Blu-ray. Quando ele começou a ser disseminado, quando ele começou a ficar acessível em larga escala, ele já morreu, porque eu já tinha um outro serviço. Então, o ciclo de vida de alguns produtos e serviços começam a diminuir. Alguns serviços, inclusive, viram commodities, né? Ou alguns produtos também viram commodities. Principalmente no que tange a plataformas. Então, fica muito mais na experiência do cliente, né? Então, quando você começa a tentar cruzar esses padrões, existem ferramentas para você tentar projetar esse futuro, obviamente, não é também só você sentar lá e tentar prever. Existem ferramentas para isso, para você tentar mapear tendências futuras e tentar até fazer um processo de imaginação abstrato de que tipo de produto ou serviço pode vir dali, quais são as possibilidades, e testar. Né? Não é de hoje, por exemplo, que a Amazon testa entrega com drone. Vai entregar com drone, não vai entregar com drone, tem legislação, está testando. Se rolar, também, né? Então você começa a testar isso de várias maneiras, sempre pensando no que você acha que as pessoas estão caminhando para. Né? A Singularity University no ano passado até trouxe uma questão bem legal que falou de wearables, né? Apple Watch, enfim, todos esses relógios, enfim, que medem e tal. Que os wearables já estão passando, estamos chegando na era dos insidables. Então é possível que quando os wearables se disseminem e fiquem acessíveis, a gente já parta para os insidables. Eu mesmo prefiro que eu não gosto de carregar nada, né? Então, já preferia um chipzinho aqui. Parece muito distante, talvez nem tão distante, né? Fica difícil dizer qual é o tempo, se alguma coisa vai acontecer em 1, 2, 3 anos, mas é preciso olhar para que você esteja pronto para reagir a tempo, né? Se a gente pega a história lá, Blockbuster não reagiu a tempo. Né? Reagiu ainda muito, muito aquém do tempo necessário. E aí você fica com um negócio que fica nesse gap aí de mudança. E aí... É uma revisão do modelo de negócios, né, Dani? Também. Eu costumo muito contar essa história em sala de aula. Quando a Volks, por exemplo, criou uma empresa que chama Moia, que é uma empresa de mobilidade. Organizações exponenciais falam disso. Você criar a empresa que vai matar você antes de alguém. Né? Então, o que uma montadora faz? Né? Ela vende carro, ela vende, enfim, veículos automotores, automotivos, né? Enfim. E aí a Moia, que é uma empresa deles, é uma empresa como se fosse um Uber. Tem ônibus e vans e tal, mas enfim. É uma empresa de mobilidade. Que tem como, inclusive, propósito tirar carros da rua. Então, quando você pensa que uma montadora cria uma empresa que quer tirar carros da rua, pode parecer um paradoxo. Mas é uma empresa que prevê que a mobilidade social é um problema, que no futuro os carros serão compartilhados. O consumo colaborativo entra muito forte nisso, são as tendências econômicas. Então, é toda uma revisão do modelo de negócio. Eu não posso mais vender carro. É um olho no peixe, outro no gato, como se diz. É um olho no que gira o negócio hoje e outro olho no que pode girar o negócio amanhã. Porque pra gente, às vezes, 5 ou 10 anos pode ser muito tempo. Mas para uma organização que tem 50, 80 anos, 10 anos é muito pouco. Mas 10 anos hoje é muito tempo. A gente vem atendendo algumas empresas, né, Rafa, que já estão iniciando o seu processo de transformação digital. A gente atende empresas que já nasceram assim, poucas, né? Poucas. E outras que estão correndo atrás dessa transformação. E nelas a gente tem acompanhado um fenômeno relativamente novo, que é o líder tendo que repensar o seu próprio papel. Perfeito. Porque a empresa já mexeu em processos, a empresa já se organizou, por exemplo, em projetos, e o líder ficou meio agora sem saber o que fazer. Então, muitas vezes, esse líder tem que até planejar o que ele vai fazer agora, daqui para frente, que sua empresa está nesse outro Perfeito. papel. E que tem esse olhar de gestão de pessoas, né, Dani, muito forte. Obviamente, tem a questão do negócio, que nunca vai sair, ou nunca talvez seja arriscado dizer, mas que tende a não sair, obviamente, mas essa parte de gestão de pessoas que é muito forte, que é como é que eu mobilizo essas pessoas, né? Obviamente que os líderes hoje já devem mobilizar, desenvolver e tal, mas quando a gente fala do propósito, é isso, esse líder precisa mobilizar essas pessoas, ele funciona hoje... Ele funciona hoje como alguém que dá respaldo, que dá segurança, que mune as pessoas de ferramentas, que provoca, que estabelece as redes, mas que conta esse objetivo. Né, sai muito daquela casinha que a gente falava do tipo, o líder é o chefe e alguém é o subordinado. É uma liderança muito mais conjunta, onde todo mundo tem voz. Claro, tem decisões que uma pessoa de liderança vai poder tomar, porque ela tem mais experiência, porque ela tem mais assertividade, ou porque ela tem uma informação, enfim, da alta liderança.
Esse processo de mudança está acontecendo em várias empresas em diferentes tempos, né? Mas a tendência é que a transformação digital chegue para quase, se não todos os mercados. Por que a gente trabalha muito com o banco? Porque o mercado financeiro e bancário foi um dos primeiros a sofrer, a ser impactado. Mas se a gente pensar na mídia, no entretenimento, já na internet eles já estavam ali sofrendo. Também. E aí vai acabar a TV. Indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica, que também é um cliente que a gente atua muito. Que são talvez, que eu enxergo hoje, os mais avançados, junto com telecomunicações, que com a internet já vinha. O agronegócio, biotecnologia, Dani, vem muito forte nos próximos 2, 3 anos. Evolui muito rápido. Há quem diga que evolui com uma inteligência artificial, evoluiu nos últimos anos. E o Brasil é pioneiro nisso. A gente tem cases incríveis de smart farming. Recentemente eu fui numa grande empresa que trabalha com sementes e tal, e a gente ali compartilhou histórias incríveis eu, inclusive, fui lá falar para eles quem era o novo perfil do fazendeiro, do produtor, que não é mais o homem de chapéu de palha, ou talvez mas ele está ali com tablet, controlando drone, faz alguma coisa. Assim como nas montadoras de veículos e assim por diante. Perfeito. E você, quando a gente estava conversando hoje mais cedo, você falou o líder que vai então conduzir e caminhar junto, né? E aí eu lembro também de uma questão que a gente tratou na conversa anterior com a Val e um pouco com o Matheus também, Cardoso, que é a questão do sujeito que está aberto, então, até por causa de uma porção de coisas que você já falou relativas ao novo mindset, mas enxergar as possíveis novas lideranças que tem esse perfil todo que a gente está falando aqui. E enxergar os caminhos, né, Dani? Enxergar os caminhos e ajudar a promover essa mudança. Eu trabalho muito com média liderança. Dos líderes que eu trabalho, a maior parte deles são coordenadores e gerentes. E eu falo para eles que eles têm o papel mais desafiador, talvez, da liderança. Porque muitas vezes ele apanha de cima e ele apanha de baixo. Então, mas ao mesmo tempo ele é um privilegiado, porque ele tem informação estratégica da empresa, ele tem acesso e ele também está muito próximo dos colaboradores da operação que identificam com ele, que às vezes são até pares deles, né? Então, quando esse cara começa a promover esse tipo de liderança, né, colaborativa, compartilhada, enfim, tudo isso que a gente falou, ele começa a criar uma nova cultura nessa empresa. E quando ele sobe no pipeline de liderança, quem estava na equipe dele vai subir para o lugar dele, que vai puxar essa cultura. Então, em algum momento, essa transformação acontece. A transformação digital, Dani, talvez ela seja muito mais cultural e comportamental do que racional. Né? Se chega um CEO e fala, gente, agora vamos passar por um processo tal, todo mundo fala, muito legal, mas eu estou com um problema do quarter para resolver. Quando ela é cultural, ela de fato se transforma, né? A empresa se transforma. Só que cultura, a gente sabe que não é de hoje. Que é um processo, às vezes, moroso, mas ele tem que ser, inclusive, para ser substancial, para ser efetivo, ele tem um certo tempo para acontecer. No mesmo report da Singularity que eu trouxe aquela informação dos wearables, dos insidables, eles trouxeram uma frase forte, simples, mas que eu uso muito, que é uma organização só muda quando todas as pessoas dentro dela mudarem. E na era onde o que é operacional tende a ser automatizado, são as pessoas que vão fazer de fato a identidade de uma organização mais do que nunca. Né? São as relações que vão se construir dentro e fora. É isso aí. E nós estamos fazendo nosso papel. Em ajudar, tentar ajudá-los o máximo que a gente pode. É isso aí. Rafa, prazer enorme te ter. Obrigado, Dani. Super gostoso, aprendi um monte. É um assunto que a gente tem ouvido muito aqui na Ferolab. A gente ouve muito você também falando sobre isso. Eu, em especial, ouço muito. E sempre me encanta e sempre aprendo coisa nova com você. Então, eu sempre aprendo falando também, Dani. É verdade, a gente vai se reelaborando. A gente aprende ensinando, né? É verdade. E aí, no final das contas, né, Dani, é uma troca. Quando eu estou em sala de aula com os líderes que passam comigo, e são muitos, esse ano já deve ter sido mais de 300, é uma troca, a gente aprende muito com eles. Eles me ensinam coisas também. Claro. Então, grande parte do que a gente está conversando aqui vem também da troca que eu tenho com eles. Que é a tal da rede, né? Que é a tal da inteligência coletiva. Como que a gente aprende todo mundo junto. Né? Mas eu que agradeço. Foi um prazer. Bom. A gente achou que a gente ia falar por tempo, estamos a 44 minutos. Nossa Senhora! A gente não está dando muito para vocês, porque a gente se conhece há tanto tempo que a gente ainda se deu uma conversa, mas a gente está falando com todo mundo que está aqui. É uma delícia sempre. Obrigada pela presença de todo mundo.
Obrigado, gente. Logo, logo a gente tá de volta. Bom, eu vou sair de férias, então eu vou dar uma sumida aqui dessas lives, mas a gente continua. A gente continua. Rafa, super obrigada. Obrigado, Dani. Tchau, tchau. Tchau, gente. Já, já. A gente não ia conversar comigo. Ah, é o telejornal. Ai, que ótimo.